Toto Wolff e a Mercedes finalmente quebraram o silêncio sobre o encontro vazado com Max Verstappen. E a explicação deles pode ter exposto algo ainda maior. As fotografias colocaram Wolff e Verstappen no mesmo cenário do Mediterrâneo pelo segundo verão consecutivo, exatamente quando a cláusula de saída relatada do holandês na Red Bull se tornou ativa. A Mercedes diz que não há nada além de amizade. A Mercedes também diz que George Russell e Kimi Antonelli estão confirmados para 2027. Mas aqui está o problema. Wolff já avisou que se a disputa de título da Mercedes se tornar tóxica, ele removerá um piloto. E a Mercedes atualmente ocupa a posição mais forte da Fórmula 1, com várias vitórias nas primeiras corridas, enquanto Antonelli lidera Russell por uma margem significativa. Então por que o chefe de equipe mais poderoso do grid ameaça publicamente seus pilotos, enquanto permanece tão próximo de Max Verstappen? Porque isso pode não ser sobre uma vaga vazia hoje. Pode ser sobre criar o plano B mais perigoso da Fórmula 1. E o detalhe final por trás daquele encontro pode revelar qual piloto da Mercedes realmente corre risco. A primeira coisa a entender é que a Mercedes não confirmou nenhuma negociação secreta com Max Verstappen. A fonte disponível não prova que um contrato foi discutido. Não prova que Toto Wolff ofereceu um assento a Verstappen. E não prova que George Russell ou Kimi Antonelli estão prestes a ser substituídos. O que ela mostra é algo bem mais desconfortável. Pelo segundo verão consecutivo, Wolff e Verstappen foram fotografados no mesmo cenário mediterrâneo ao lado de suas companheiras. Ambos os lados descreveram a relação como amigável. Isoladamente, essa explicação é completamente possível. A Fórmula 1 é um mundo pequeno. Chefes de equipe, pilotos, empresários e famílias frequentemente se conhecem fora da pista. Mas o contexto muda tudo. Essas fotografias não apareceram durante uma temporada comum. Apareceram enquanto a Mercedes dominava o primeiro ano do novo regulamento técnico. Apareceram enquanto Verstappen estava a mais de 100 pontos do líder do campeonato Kimi Antonelli. E apareceram depois que a cláusula de desempenho baseada em resultados do contrato de Verstappen com a Red Bull se tornou ativa na pausa de verão. Esse timing é o motivo pelo qual a história se recusa a desaparecer. Porque até um encontro amigável se torna politicamente poderoso quando um lado tem o carro mais rápido e o outro lado tem o piloto mais valioso. A Mercedes venceu a maioria das corridas iniciais. Antonelli manteve uma vantagem sólida sobre Russell. Verstappen ocupava a posição intermediária e estava matematicamente fora da disputa pelo título. Esses números criam um quadro muito claro. A Mercedes tem o que Verstappen precisa. Verstappen tem o que quase toda a equipe deseja. E Toto Wolff entende exatamente como isso parece. É aqui que a história se torna menos sobre o que aconteceu durante as férias e mais sobre o que as fotografias fazem a todos ao redor delas. Para a Red Bull, elas criam pressão. A equipe teria oferecido a Verstappen um novo acordo que se estenderia até 2029. Essa proposta removeria a cláusula de desempenho completamente. Em termos simples, a Red Bull quer certeza, quer Verstappen comprometido por mais tempo, quer a rota de fuga fechada. Mas Verstappen não precisa se apressar. Segundo a fonte, ele tem até outubro para decidir. Isso lhe dá tempo para observar. Ele pode observar se a Red Bull melhora. Pode observar se a Mercedes continua vencendo. Pode observar como Russell e Antonelli lidam com a pressão de lutar pelo mesmo campeonato. E pode observar se o aviso de Wolff se torna mais do que palavras. Esse aviso é o detalhe que muda o significado de toda a história. Wolff disse que não permitiria que a disputa de título da Mercedes se tornasse destrutiva. Disse que isso nunca mais aconteceria com ele. Disse que nunca mais aconteceria com a equipe. E depois tornou a consequência brutalmente clara. Se um piloto prejudicar a equipe, Wolff diz que o tirará. Isso não significa que uma remoção já esteja planejada. Mas significa que Wolff quer que ambos os pilotos entendam que seus lugares não são mais importantes do que a Mercedes. Essa mensagem se aplica a Russell, se aplica a Antonelli. E porque Verstappen permanece conectado a Wolff publicamente, o aviso carrega ainda mais força. Sem Verstappen no cenário, remover um piloto criaria outro problema. A Mercedes precisaria de um substituto capaz de lutar por vitórias imediatamente. Mas quando o possível substituto é Max Verstappen, a ameaça parece completamente diferente. A Mercedes não estaria substituindo um piloto forte por alguém mais fraco. Poderia estar substituindo um candidato ao campeonato por um multicampeão mundial. De novo, não há um plano confirmado. Mas a Fórmula 1 é movida por possibilidades tanto quanto por certezas. E a possibilidade agora é impossível de ignorar. Isso coloca George Russell sob pressão extraordinária. Wolff o defendeu. Explicou que a sequência difícil de Russell não foi causada simplesmente por má pilotagem. Em Montreal, Russell estava liderando antes de abandonar. A Mercedes descobriu depois um problema de motor que valia cerca de 2 décimos de segundo. Russell também sofreu uma punição de drive-thru em Mônaco e um incidente difícil na primeira volta na Bélgica. Depois a Hungria adicionou outro fim de semana doloroso. Ele largou em sexto. O sistema anti-stall do carro foi ativado na largada. Ele recuperou, mas terminou apenas em sétimo. Enquanto isso, Antonelli terminou em terceiro e manteve a liderança do campeonato. Essa diferença não significa automaticamente que Russell está falhando. A fonte deixa claro que confiabilidade e incidentes afetaram seus resultados. Wolff também o chamou de duro. Disse que os menores pilotos conseguem virar situações difíceis. E disse que Russell pode fazer exatamente isso. Mas o apoio público não remove a pressão privada. Russell entrou na temporada com mais experiência. Era considerado a escolha mais segura para o campeonato. Antonelli ainda era o piloto mais jovem, aprendendo sua segunda temporada. Agora Antonelli lidera com uma margem sólida. Isso muda completamente o equilíbrio emocional dentro da equipe. Russell não está mais apenas perseguindo o líder do campeonato. Está perseguindo seu próprio companheiro de equipe.
E cada vez que Antonelli termina à frente, o futuro começa a parecer mais centrado no piloto mais jovem. É aí que Verstappen se torna perigoso para Russell, mesmo sem uma oferta formal. Se Russell perder a disputa pelo título de forma limpa, a Mercedes ainda pode mantê-lo. Se ele se recuperar, a fé de Wolff pode ser recompensada. Mas se a frustração se transformar em conflito, Wolff já descreveu a consequência. Ele protegerá a equipe. E as fotografias vazadas fazem todo mundo se perguntar se ele já se protegeu com outra opção. Mas Antonelli também não pode ignorar o aviso. Ele pode estar liderando o campeonato, pode ter o momento, pode parecer o futuro da Mercedes. Ainda assim, Wolff não disse que o piloto mais lento seria removido. Disse que o piloto seria removido se a batalha se tornasse tóxica. Isso significa que a ameaça é sobre comportamento, não apenas desempenho. Antonelli deve lutar contra Russell, mas não deve prejudicar a Mercedes enquanto faz isso. Russell deve reduzir a diferença, mas não deve transformar o desespero em caos. Ambos os pilotos estão sendo cobrados a fazer algo incrivelmente difícil. Correr com agressividade completa, proteger o próprio campeonato, e de alguma forma preservar a equipe ao mesmo tempo. Isso parece possível quando os carros estão separados. Fica muito mais difícil quando ambos os pilotos entram na mesma curva, com o título em jogo. Uma freada atrasada pode mudar tudo. Uma colisão pode disparar culpa. Uma chamada de estratégia pode fazer um lado acreditar que a equipe escolheu um favorito. E uma vez que esse sentimento entra em um box, ele não desaparece facilmente. Essa é a história que Wolff está tentando impedir de se repetir. Sua linguagem não foi casual. Ele falou como alguém que já viveu o dano. Uma rivalidade entre companheiros de equipe pode dividir engenheiros, pode transformar cada chamada de estratégia em uma acusação, pode fazer os pilotos pararem de compartilhar informações, pode transformar um carro dominante em um campo de batalha político. A Mercedes pode ter o pacote mais rápido, mas o pacote mais rápido ainda pode perder se os pilotos começarem a lutar contra a equipe tanto quanto lutam um contra o outro. É por isso que a ameaça de Wolff importa. Ele está tentando criar um limite antes que a temporada chegue ao seu estágio mais perigoso. Mas o limite também cria medo. Quanta agressividade é aceitável? O que acontece se Russell se recusar a ceder? O que acontece se Antonelli acreditar que a equipe está protegendo Russell? O que acontece se um piloto causar contato, tentando vencer o campeonato? Wolff não definiu publicamente todas as situações possíveis. Isso significa que os pilotos não saberão onde fica a linha final até alguém chegar perto de cruzá-la. E Verstappen permanece no fundo de cada decisão. Isso é o que torna as fotografias tão poderosas. Elas não provam uma transferência. Elas criam uma sombra. Cada fim de semana difícil de Russell agora leva à mesma pergunta. Verstappen poderia substituí-lo? Cada erro de Antonelli cria outra pergunta. Wolff realmente removeria seu líder de campeonato se a rivalidade se tornasse destrutiva? Cada falha da Red Bull cria uma terceira pergunta. Por quanto tempo Verstappen ainda vai esperar? Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta confirmada. Mas todas elas agora estão conectadas. E então veio outro encontro, que tornou a posição de Verstappen ainda mais misteriosa. Antes das fotografias das férias com Wolff aparecerem, o pai de Verstappen, Jos, e seu empresário Raymond Vermeulen foram vistos se reunindo com o antigo conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, em Amsterdã. A imprensa holandesa descreveu como uma cúpula de crise. Marko não ocupa mais seu antigo cargo na Red Bull, mas sua relação com o grupo de Verstappen permanece profundamente importante. Ele ajudou a trazer Max para a Fórmula 1 ainda adolescente. Entende a estrutura interna da Red Bull. Entende a história. E segundo a fonte, permanece em contato próximo com as pessoas ao redor de Verstappen. O encontro não prova que Max está saindo. Não prova que Marko o aconselhou a ativar a cláusula. Não prova que a Mercedes fazia parte da conversa. Mas mostra que o futuro é sério o bastante para que as pessoas mais próximas de Verstappen permaneçam ativamente envolvidas. Isso importa, porque o empresário de Verstappen escolheu suas palavras com cuidado. Disse que Max quer terminar seu tempo na Red Bull. Isso soa tranquilizador. Mas ele também disse que a cláusula de desempenho já existia antes e não foi usada. Não disse que nunca poderia ser usada. Essa distinção é crítica. Querer terminar na Red Bull não é o mesmo que garantir. Um piloto pode preferir ficar. Ainda assim pode sair se o projeto não lhe der mais o que precisa. Pode sentir lealdade. Ainda assim pode escolher desempenho. E a Mercedes está atualmente dando a ele o exemplo mais claro possível do que a Red Bull não é. Um carro líder de campeonato. Um início dominante sob o novo regulamento. Uma equipe com 2 pilotos já lutando na frente. Isso torna a posição de Wolff excepcionalmente forte. Ele não precisa perseguir Verstappen desesperadamente. A Mercedes já está vencendo. Já tem o líder do campeonato. Já tem Russell sob contrato. Wolff pode esperar. Pode manter a relação. Pode permitir que as fotografias criem pressão. E pode decidir mais tarde se uma abertura é necessária. Isso é muito mais perigoso do que uma oferta pública de contrato. Uma oferta pública pode ser rejeitada. Uma negociação pública pode desmoronar. Mas uma relação mantida viva e privada pode permanecer útil por anos. A Mercedes teria confirmado tanto Russell quanto Antonelli para 2027. Isso significa que Verstappen não pode simplesmente entrar em um assento vazio. Algo precisaria mudar. Um piloto precisaria sair. Um contrato precisaria ser alterado. A rivalidade interna precisaria se tornar inadministrável. Ou a Mercedes precisaria planejar além da temporada imediata. A fonte não revela qual caminho existe. Pode ser que nenhum exista agora.
Mas o aviso de Wolff nos diz que ele está preparado para criar mudança se a equipe for prejudicada. E a situação de Verstappen nos diz que o substituto mais forte possível pode em breve ter mais liberdade do que a Red Bull deseja. É por isso que a Mercedes quebrar o silêncio não fecha a história. Chamar a relação de amizade pode ser completamente honesto. Confirmar Russell e Antonelli pode ser completamente preciso. Mas nenhuma das duas declarações remove a possibilidade de um movimento futuro. Apenas descreve a situação de hoje. Contratos de Fórmula 1 protegem o presente. Desempenho muda o futuro. E a segunda metade da temporada pode colocar cada promessa sob pressão. Se Russell se recuperar, o perigo diminui. Se Antonelli continuar vencendo de forma limpa, a Mercedes não tem razão para interferir. Se a Red Bull melhorar, Verstappen pode decidir ficar. Mas se a rivalidade da Mercedes explodir, se a Red Bull continuar sofrendo, e se Verstappen se recusar a um acordo que remova sua cláusula de saída, as mesmas fotografias de férias, de repente parecerão muito diferentes. Não parecerão mais uma coincidência inofensiva. Parecerão um momento em que todo mundo viu a possibilidade antes de a Mercedes estar pronta para admitir. E essa é a verdadeira razão pela qual a explicação de Toto Wolff não terminou a especulação. Porque a amizade pode ser inocente. Mas na Fórmula 1, a amizade entre o chefe de equipe dominante e o piloto mais valioso disponível também pode se tornar a base do maior movimento do grid.